No Trimetic, é fácil construir virtualmente uma placa craniana diretamente na anatomia do paciente. As ferramentas semiautomáticas do design são rápidas e flexíveis, permitindo que você desenhe próteses de cranioplastia customizadas para os pacientes. Estas próteses podem ter espessura fixa ou variável, sendo este um processo totalmente reproduzível. Agora, vamos mostrar como esse tipo de placa pode ser criada em apenas alguns passos. Como primeiro passo, nós abrimos o projeto que contém o modelo do crânio no Trimetic. Para suavizar a superfície do crânio, antes de criar o contorno externo para a placa craniana, nós aplicamos as operações Reduce, Smooth e Wrap. Nós usamos este modelo craniano suavizado para indicar o contorno do defeito. Selecione a operação Create Curve, certificando-se de selecionar Smooth Curve como método de criação. Também verifique as opções Attract and Attached Curve. Agora vamos criar uma curva em torno do defeito no crânio envolvido. Certifique-se de desenhar uma curva perto do defeito, mas em uma área de pouca curvatura, para garantir a tangência entre o crânio e o implante. Em seguida, feche a curva. Para ajudar a identificar áreas com alta curvatura, pode-se criar uma análise da curvatura, que é parte do módulo de análise. Isso lhe dará um mapa de cores da curvatura da superfície. O mapa de cores pode ser ajustado para se adequar à escala do histograma. Os resultados dessa análise podem também te ajudar a editar a curva corretamente. Você também pode ajustar a distância de influência para limitar a parte da curva que pode ser movida. Para editar a curva, clique no ponto que você deseja mover. Aparecerá um ponto verde. Arraste-o para o novo local e escolha Apply para finalizar a operação de edição. Embora essa etapa seja opcional, espelhar o crânio pode melhorar a simetria e os resultados finais. As linhas de guia baseadas na versão espelhada do crânio podem ser usadas para guiar o desenho do implante e para que ele se assemelhe ao máximo ao lado oposto do crânio. Para obter essas linhas guias, primeiro nós criamos um esboço do plano sagital usando o método Midplane. Você pode ajustar o tamanho do esboço ajustando os parâmetros Cell Size e Cells Count. Se necessário, ajuste a posição do esboço sagital com Interactive Translate ou Rotate, para garantir que o esboço será posicionado corretamente, como o plano de simetria do crânio. Você pode facilmente acessar essas ferramentas pressionando as teclas T ou R. Agora que o esboço está posicionado corretamente, você pode criar uma cópia espelhada do crânio com a operação Mirror. Use este novo esboço criado como plano de espelhamento. Certifique-se que a opção Copy está selecionada.
Duplique o esboço sagital e renomeie a entidade resultante como esboço coronal. Gire este esboço em 90 graus para cortar completamente o defeito, como um plano coronal. Habilitar Snapping para girar facilmente o plano em passos de 90 graus. Em seguida, mova o plano girado para que divida verticalmente o defeito em dois. Ajustar o crânio espelhado com Interactive Translate para melhorar o seu posicionamento em relação ao crânio original. Agora, a informação do crânio, a curva do defeito e a anatomia espelhada precisam ser importados para o esboço. Pontos de intersecção do desenho com a curva do defeito servirão como pontos inicial e final para o guia da curvatura. Use a ferramenta Create Spline para desenhar uma linha guia. Tente combinar com o crânio espelhado o mais próximo possível. Agora é hora de começar a criar a placa craniana. Primeiro, selecione a operação Surface Construction e selecione a curva sobre o defeito como entidade, Entity, e o esboço coronal como linhas de guia, Guiding Lines. Para Triangulation, escolha Fine. Se a superfície resultante não é tangente ao crânio, a curva de contorno deve ser invertida. Para fazer isso, primeiro desfaça a construção da superfície e, em seguida, selecione a curva e pressione Flip Curve. Agora você pode construir a superfície novamente com o resultado tangencial. A nova superfície criada é parte do crânio, mas queremos que ela seja uma entidade separada. Selecione a superfície e clique com o botão direito para fazer desta uma nova parte, que você pode chamar de prótese. Agora desejamos adicionar espessura à superfície. Para ter uma ideia da espessura do crânio em diversas áreas em torno do defeito, você pode usar a ferramenta Measure Distance, de preferência no crânio original. Em seguida, use a ferramenta Variable Offset para indicar diferentes valores de espessura ao longo do contorno da superfície. Você pode atribuir um valor de espessura local em um ou mais pontos de contorno da superfície. Repita isso quantas vezes for necessário. Para visualizar os resultados, selecione Standard Section Y na lista Section. Selecione Clip in Property View e ajuste a posição para ver o corte transversal do crânio e da placa. Certifique-se de esconder a seção antes de proceder com o próximo passo. Neste momento, a placa craniana ainda intersecta o crânio e não se encaixa suavemente. Portanto, temos de subtrair o crânio da placa.
Para o ajuste apropriado, adicione Clearance Distance de 0,1 mm com a ferramenta Uniform Offset. Não se esqueça de desmarcar a configuração Remove Original. Antes de proceder, remova todas as shells redundantes. Para fazer isso, selecione o crânio com a função Mark Shell no menu Mark. Em seguida, use Invert Marking para destacar outras shells. Pressione Delete para remover as partes soltas. Para subtrair o crânio da prótese, realize uma Boolean Subtraction, com a prótese como uma entity e o crânio com offset como uma subtraction entity. É possível que a entidade resultante possa ter algumas partes perdidas. Você pode removê-las novamente usando as funções Mark Shell e Invert Marking. Agora é hora de finalizar o nosso projeto de placa craniana. Primeiro, nós iremos remover o material obstrutivo que bloqueia o encaixe adequado da prótese. Aplique a operação Undercut Removal e selecione a superfície normal, a face superior da prótese, como uma direção. As múltiplas superfícies laterais podem ser fundidas. Basta selecionar superfícies laterais e não a superfície de cima ou de baixo, para manter estes contornos disponíveis para um acabamento adicional. Como um próximo passo, selecione o contorno que deseja suavizar. Quanto mais suave é o detalhe, mais fino será o resultado, mas o cálculo levará mais tempo. O contorno resultante é claramente mais suave. Em seguida, use a ferramenta Chamfer Edge para um bisel suave ao redor do contorno inferior. Selecione o contorno externo da superfície inferior da prótese, configure uma distância e aplique. Como uma etapa final, queremos fazer orifícios para a sutura onde será possível suturar os tecidos moles à prótese. Para fazer isso, crie um cilindro para ser usado como um padrão, e este será subtraído da placa para criar orifícios. Selecione um raio de 1,5 mm e escolha um segundo ponto de modo que o cilindro tenha 20 mm de comprimento. Coloque os pontos na prótese onde os orifícios devem ser criados. Você pode facilmente aplicar a criação de um ponto com atalho mais Shift mais Enter. Agora, nós devemos agrupar os pontos que foram criados. Com a ferramenta Point Based Pattern, você pode padronizar o cilindro. Estabeleça a profundidade de 10 mm e escolha Z como o endereço. Agora, subtrai os cilindros padronizados da prótese com a Boolean Subtraction, para obter o resultado final. Com sua abrangente funcionalidade,
o Mimics Innovation Suite facilita e agiliza todo o trabalho de criação de implantes específicos para pacientes, ou instrumentação direta a partir de dados de imagens médicas. A abordagem anatômica do software permite um perfeito ajuste do dispositivo. Para isso, o Mimics Innovation Suite tornou-se o programa de software escolhido pelos pesquisadores na área crânio-maxilofacial, o que gera evidência de imagens médicas e para empresas que produzem numerosos casos de implantes customizados diariamente.